Em 1º de novembro de 2007, em Perugia, na Itália, Meredith Susanna Kercher, uma britânica de 21 anos, foi encontrada morta dentro do seu quarto, na casa que dividia com outras 3 amigas estudantes. Uma delas era Amanda Knox, que se tornou a principal suspeita e em seguida julgada e condenada pela imprensa e pela população, não pelas evidências, mas pelo seu comportamento como mulher. A pergunta segue sem resposta. O que realmente aconteceu? Oi pessoal, eu sou a Desirê e este é o canal Chás, Teorias e Fatos. Toda semana eu trago biografias, casos criminais, sobrenaturais, algum deles rodeados de teorias e mistérios. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. O caso de hoje é misterioso, tem muita pergunta sem resposta e nesse caso claramente a gente consegue ver como uma investigação mal feita e mal conduzida é capaz de impedir que o caso seja solucionado de verdade. Vamos entender como tudo aconteceu? Bora! Tanto Meredith quanto Amanda estavam fazendo intercâmbio na faculdade de Leeds, no estado de Perugia, na Itália. E a Amanda, ela era estadunidense e tinha 20 anos na época. Ela era de família rica, gostava muito de viajar, de ir para festas e ela ostentava bastante isso na rede social. A Amanda começou a trabalhar em uma lanchonete onde conheceu Raffaele Solícito, que era de Bari, na Itália. Tinha 23 anos e estudava ciências da computação. Ele era extremamente tímido e tinha pouquíssima experiência quando se tratava de mulheres. Logo de cara eles se atraíram um pelo outro, meio que se apaixonaram assim, e na noite que eles se conheceram eles já ficaram. Ela foi para o apartamento dele e de lá ela praticamente não saiu mais. Na noite do crime, só a Amanda e a Meredith estavam na região. As outras 2 meninas que moravam com elas, que era ali da Itália mesmo, elas tinham viajado. Mas a Amanda falou que não estava em casa naquela noite. Ela disse que na noite do crime, ela estava no apartamento do Raffaele e que ela só apareceu lá de manhã para poder tomar um banho e pegar algumas roupas. Ela falou também que ela não foi trabalhar naquela noite porque o patrão dela tinha mandado uma mensagem falando que a equipe aquela noite estava completa, que ela não precisava ir e podia tirar aquela noite de folga. Ela respondeu a mensagem falando que tudo bem e que via ele mais tarde. E quando ela chegou lá na casa, no dia seguinte, ela disse que encontrou a porta entreaberta, mas que ela não estranhou porque era comum isso acontecer, deles não fecharem, não trancarem as portas. E aí ela entrou na casa, resolveu ir tomar o banho, né? Chegando lá no banheiro, ela viu que tinha algumas gotas de sangue na pia, mas não era nada significativo, e tomou o banho. Saindo do banho, ela se deparou com uma mancha de sangue no tapete do banheiro. Ela abriu o box assim, ela deu de cara com o tapete ali, com uma espécie de meia pegada, sabe? De sangue. E aí ela pensou, alguém deve ter se cortado e não limpou direito, não conseguiu limpar direito, sei lá, às vezes alguma das meninas se depilou e enfim. Só que quando ela viu o vaso sanitário, ela viu que tinha alguma coisa errada, porque estava cheio de fezes. E as meninas lá tinham um ótimo hábito de higiene. Aí ela estranhou. Então ela foi direto para o quarto da Meredith, bater na porta para poder, né, falar o que aconteceu ali com aquele banheiro, que tá aquela bagunça, não deram descarga. Mas Meredith não respondeu. Ela bateu de novo e a Meredith não respondeu. Então ela ligou pro namorado, Raffaele, pedindo ajuda, né? Falando, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, vem pra cá, ver o que você consegue fazer para me ajudar. Quando o Raffaele chegou lá, ele percebeu que uma das janelas estava com o vidro quebrado. Uma coisa que me intrigou bastante é o fato da criatura, Amanda, entrar no banheiro e só perceber essa bagunça toda quando ela já tinha tomado banho e não ter percebido que a janela estava com o vidro quebrado, mas tudo bem.
Aí o Rafael viu que o vidro estava quebrado, resolveu chamar mais algumas vezes lá, batendo na porta do quarto da Meredith, que estava trancado. Como ela não atendeu, ele decidiu ligar para a polícia. A polícia chegou, arrombou a porta e a hora que eles abriram, eles já deram de cara com uma parede totalmente ensanguentada. Meredith estava no chão, coberta por um edredom, seminua, seu sutiã havia sido arrancado, ela tinha pequenos cortes no rosto, o que poderia indicar algum tipo de tortura, e ela também teve sua garganta cortada, além de diversos hematomas. Inicialmente, a perícia constatou que ela tinha aproximadamente 50 perfurações ali, ocasionadas por uma faca, além de terem visto que ela foi vítima de abuso sexual e que o corpo dela foi movido. Ali onde eles acharam, não foi aonde tudo foi feito ali provavelmente em algum outro canto do quarto e arrastaram ela até lá e cobriram antes de ir embora. As autoridades estranharam o comportamento de Amanda, pois enquanto eles estavam lá processando toda aquela cena de horror, ela estava do lado de fora da casa trocando beijos com o namorado. E o fato da vítima ter sido coberta com edredom também não ajudou muito a Amanda, não. Porque, segundo as autoridades ali, um homem que comete esse tipo de crime brutal, ele não se preocupa com isso. Geralmente as mulheres fazem isso, de cobrir o corpo da vítima mulher. Logo de cara, eles já decretaram que a Amanda era a culpada. Levaram ela para interrogatório, foi um interrogatório longo e o grande problema é que ela não teve um advogado durante esse tempo de interrogatório, ela não falava italiano fluentemente, mas eles tinham certeza que a culpa era dela, conforme as vozes da cabeça deles, né? Porque a cena do crime não tinha sido nem processada ainda. Eles fizeram uma perícia no celular dela e encontraram a mensagem que ela tinha mandado para o chefe dizendo: "Te vejo mais tarde". E ficaram pressionando ela para que ela confessasse que eles tinham marcado o encontro naquela noite e que daquele encontro eles foram lá para casa cometer o crime. Durante as intermináveis horas de interrogatório, eles resolveram levar ela de volta na casa onde o crime tinha acontecido e pediram para ela olhar a gaveta de facas e ver se estava faltando alguma. Aí, naquele momento, ela começou a tapar os ouvidos, assim, como se estivesse ouvindo muito barulho ou alguém gritando. Começou a gritar e teve uma reação, assim, de como se ela estivesse se lembrando de alguma coisa. E aí, ela falou que sim, que naquela noite ela foi se encontrar com o chefe dela e o namorado estava junto. E de lá, eles foram para casa onde aconteceu o crime contra a Meredith. Esse chefe era Patrick Lumumba e ele disse que não havia marcado nenhum encontro com ela, só tinha mandado a mensagem que ela não precisava trabalhar naquela noite e nada mais, contradizendo a versão que ela deu. Uma faca compatível com a arma usada foi achada na casa do Rafael. Nela havia o DNA da Amanda no cabo e o DNA da Meredith na lâmina. Aí, Rafael trocou o depoimento, mudou a versão, disse que não estava com Amanda na noite do crime, que ela havia saído e chegado somente após a 1 da manhã. Então, no dia 6 de novembro de 2007, o promotor Giuliano Minini, que acompanhou o caso desde o início, decretou a prisão dos três, Patrick, Rafael e Amanda. 2 dias depois da prisão, Amanda finalmente teve acesso ao advogado. E aí ela contou para o advogado que ela mentiu no depoimento, que ela não tinha marcado encontro com ninguém, que eles não tinham ido coisa nenhuma para casa dela e das meninas naquela noite, que era tudo mentira. Ela disse que o interrogatório dela foi torturante, assim, foi muito longo e que a todo custo os policiais tentavam colocar na cabeça dela de que ela tinha, assim, feito isso, se encontrado, ido lá e cometido crime, e que eles davam tapas na cabeça dela, dizendo que ela tinha que se lembrar do que tinha acontecido. Ela disse que eles plantaram uma memória falsa nela,
e que por conta do cansaço e toda aquela pressão no interrogatório, ela acabou acreditando que aquilo de fato tinha acontecido, mas que por um momento ela não se lembrava. E aí, nesse momento, aparece um outro personagem nessa história. A polícia encontrou impressões digitais no travesseiro de Meredith e elas pertenciam a Ruud Herman Guede, de 21 anos, natural da Costa do Marfim. Ele jogava no time de basquete da faculdade e já era suspeito de alguns assaltos e arrombamentos na região, além de alguns envolvimentos com substâncias ilícitas. No mês anterior, ele conheceu a Amanda e a Meredith em um encontro de estudantes. Naquele momento das investigações, ele estava na Alemanha, então ele foi interrogado via Skype. E no depoimento dele, ele falou que ele esteve na casa da Meredith na noite do crime e não aconteceu nada entre eles porque os dois estavam sem preservativos. Aí ele resolveu usar o banheiro e quando ele estava no banheiro, ele ouviu ela gritar muito, muito, muito. Quando ele saiu do banheiro, ele deu de cara com um homem, ele não conseguiu ver o rosto desse homem, porque ele estava coberto, e o cara saiu correndo. E aí ele foi ali tentar ajudar a Meredith, mas ele disse que ela estava muito machucada, estava com a garganta cortada, né? Sangrando muito. Ele entrou em desespero, não sabia o que fazer e fugiu também. Depois que o interrogatório dele terminou, ele mandou uma mensagem para a polícia falando que a Amanda não tinha nada a ver com isso, que ela não estava lá. Mas o delegado não acreditou muito não na versão dele, assim, não convenceu. Então ele emitiu um mandado de prisão internacional contra o Ruud e ele foi preso. Enquanto isso, a Amanda mudou oficialmente o seu depoimento, dizendo que ela foi coagida para confirmar uma história que não aconteceu. Gente, olha que bagunça, né? Depoimento que muda, é gente que entra, é gente que sai. O caso é uma zona. Como não foi encontrada nenhuma evidência de que Patrick esteve na residência e o álibi dele foi confirmado, ele foi solto. Dia 17 de dezembro, mais de um mês depois do crime, acharam o fecho do sutiã da Meredith na casa. E no fecho eles encontraram DNA do Rafael. A mídia mundial caiu em cima dessa história como se fosse urubus disputando carniça. Eles descobriram tudo sobre o Rafael e a Amanda. Até com quantas pessoas a Amanda já tinha dormido, eles descobriram e divulgaram isso nos jornais. Ainda deram o apelido dela, um apelido para ela de Foxy Knox. Que Foxy seria gata, mas no sentido pejorativo da coisa, no sentido sexual, sabe? Para meio que chamar ela de promíscua ali e tirar qualquer credibilidade que pudesse haver sobre os depoimentos dela, sobre qualquer coisa que ela dissesse que fez ou deixou de fazer. Acharam uma foto da Amanda segurando uma metralhadora e do Rafael vestido de múmia segurando um cutelo. Bem aleatório, né? Mas essas fotos caíram como uma bomba e foi praticamente a assinatura da sentença deles. A essa altura que se dane a investigação, né? Ali ela já era culpada, já tinham eleito que ela era a mentora do crime, foi ela que comandou ali, que arquitetou tudo e que a motivação era sexual. E o negócio é tão bizarro que falaram até em ritual satânico, meteram essa, vocês acreditam? Pois é. Ruud foi condenado a 30 anos de prisão por agressão sexual. Ele recorreu e a pena diminuiu para 16 anos. O casal foi julgado no dia 16 de janeiro de 2009, mas a sentença só saiu dia 4 de dezembro do mesmo ano. Amanda foi condenada por assassinato e sua pena foi de 26 anos. Rafael foi condenado a 25 anos pelo mesmo crime. A população comemorou muito, ficou muito feliz com o resultado, justiça sendo feita, mas os réus tinham direito a recorrer da sentença e foi o que eles fizeram. E aí que o que já está bagunçado fica pior.
Um ano depois, no Tribunal de Apelação, Amanda fez sua declaração de inocência, dizendo que nunca tinha imaginado passar por isso, de ser condenada por um crime que não cometeu, que sentia muito pela família da Meredith, e os advogados, óbvio, alegaram que houve muita influência da mídia na decisão do tribunal e na forma como as investigações foram conduzidas. Então, o tribunal decidiu autorizar que os elementos ali, as evidências, fossem novamente analisados por um perito independente. E aí eles fizeram a análise da faca e do fecho do sutiã e encontraram algumas irregularidades no processo da investigação. Por exemplo, a cena do crime não foi preservada. A própria polícia científica fez favor de contaminar o local. Eles ficavam entrando e saindo do quarto e da casa e eles não faziam a troca das luvas, dos sapatos de proteção, por exemplo. O interrogatório da Amanda foi grande ao ponto de ser fora do inaceitável, além dela não ter tido um advogado ali, de não falar a língua de direito, enfim. E o fecho do sutiã, que foi encontrado 46 dias depois do crime, não sei como que eles puderam demorar tanto, processaram a cena do crime que nem o nariz, né, para não ter achado o fecho antes, enfim. Eles encontraram nesse fecho 2 amostras de DNA diferentes, além da do Rafael, que não era de nenhuma pessoa relacionada ao caso, eles nem sabiam de quem eram aquelas amostras. No relatório de acusação, eles usaram a palavra provavelmente 39 vezes, o que dá margem para uma enorme dúvida sobre qualquer evidência, qualquer certeza que eles diziam ter da autoria do crime. E a gente sabe, né, que na dúvida, pro réu. Eles não conseguiram comprovar alguma conexão entre o Rudy e o casal que desse a entender que eles tramaram, combinaram alguma coisa. E a faca que foi encontrada e dita que era a arma do crime, ela tinha uma amostra consistente da Amanda no cabo. Mas a amostra da Meredith na lâmina era mínima, era minúscula, era insignificante. O que é bem bizarro, sendo que ela foi esfaqueada, né, 46 vezes com ela. Não faz sentido, né? Era para ter muita amostra dela ali, mais dela do que da Amanda, se for parar para analisar. A perita Carla, responsável pela reanálise, disse que aquela quantidade de amostra é muito provável que tenha se fixado ali por uma contaminação e não por contato direto do doador. E ela questionou se a faca teria sido examinada isoladamente. A resposta foi que eles fizeram a análise de mais de 50 amostras de Meredith ao mesmo tempo. Aí não dá para defender, né? Sem contar que no quarto, que é a real cena do crime, não tinha nenhuma amostra de DNA da Amanda, só nos outros cômodos da casa. Não teve jeito, dia 3 de dezembro de 2011, o casal foi absolvido e a população ficou revoltadíssima, né? Estavam todo mundo na rua esperando a decisão ali na porta do tribunal e começaram a gritar que era uma vergonha, que precisavam ter um novo julgamento e foi o que aconteceu. No dia 26 de março de 2013, a sentença lá da absolvição foi anulada e o caso foi enviado para o Supremo Tribunal. Em 27 de março de 2015 aconteceu a audiência. Os juristas se reuniram a 7 chaves ali, sem imprensa presente, sem celulares ligados, tudo bastante sigiloso, e eles decidiram pela absolvição definitiva de Rafael e de Amanda. As autoridades cometeram muitos erros ali. Não tinha como eles resolverem esse caso de verdade, assim, saber de forma concreta quem é que era o culpado, porque eles ficaram focados em provar que a Amanda era a culpada, não em descobrir se ela era a culpada, se era outra pessoa, e investigar de verdade, né? A Amanda entrou com processo contra a justiça italiana e ganhou uma indenização de 18.400 euros. O ex-chefe Patrick a processou por difamação, mas perdeu o processo devido às circunstâncias que ela estava quando enfiou ele no meio do rolo todo.
A universidade concedeu um diploma póstumo para Meredith como forma de homenagem. Rudy saiu incondicional em 2016, mas voltou para a cadeia e foi solto em definitivo em 2021. Em dezembro de 2023, ele foi acusado de abusar sexualmente de uma ex-namorada e passou a usar tornozeleira eletrônica e precisa manter uma distância de no mínimo 500 metros dela. Em 2022, ele escreveu um livro chamado O Benefício da Dúvida, Minha História. Rafael se formou em ciência da computação e trabalha na área da tecnologia. Ele criou o site Memories, onde as pessoas prestam homenagem a quem já se foi, e escreveu 2 livros, Honor Bound, Minha Jornada ao Inferno e de Volta, com Amanda Knox, em 2012, e Um Passo para a Noite, em 2015. Amanda decidiu estudar direito para ajudar as pessoas que são condenadas por crimes que não cometeram. Ela se formou em 2014 nos Estados Unidos e em 2013 escreveu um livro chamado Esperando para Ser Ouvida. Atualmente ela é casada e tem 2 filhos. Em 2022, Amanda e Rafael se reencontraram na Itália pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Agora algumas perguntas que estão sem respostas. Será que o Rudy cometeu mesmo esse crime? Ele participou desse crime? Se sim, será que ele conseguiu fazer isso tudo sozinho? Ele teria tempo de chegar lá, de conversar com a Meredith, cometer o crime, usar o banheiro assim na maior tranquilidade, sem se preocupar com ao caso das meninas chegarem a qualquer momento? A porta do quarto tá trancada, não tá? A polícia teve que arrombar. Mas quem trancou a porta? Cadê a chave? Foi trancada por fora? Foi trancada por dentro? Essa questão da porta, da chave, não foi esclarecida e nem eles nem tentaram fazer isso na narrativa que trazia a culpa ali para cima da Amanda. Não se tem resposta para essa pergunta. Na real mesmo, a gente nunca vai saber o que de fato aconteceu ali. Você acha que a Amanda e o Rafael são inocentes? Ou eles são culpados, mas tiveram a sorte de topar de frente com a incompetência da polícia italiana? Escreve aí nos comentários. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado. Se puder, se inscreva e deixe o like, que me ajuda bastante, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!